Isso aí, galerinha, vamos que vamos! Fazer uma revisãozinha de efeito fotoelétrico, fazer uma questão de exemplo para vocês e passar a tarefa que eu não tinha passado. Só passei a tarefa da outra parte, né? Bom, olha só. Primeira coisa, a gente já tinha visto anteriormente, muito rapidamente, mas já tínhamos visto, que a energia de uma partícula de luz chamada fóton é H vezes F, onde H é a constante de Planck, 6,6 × 10⁻34 Joule/segundo, não havia fornecido na aula passada esse valor. A apostila traz com mais casa após a vírgula, eu só decorei a primeira, chamada constante de Planck. Então, foi uma grande sacada na física, mostrar que a energia ela é a mesma luz, que parece algo contínuo, ela vem em pacotes, na verdade, a gente não percebe esses pacotes de energia, e a galera chama de fóton, então. F é a frequência da radiação eletromagnética. Como nós sabemos as radiações todas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raios-x e raios gama, nós sabemos, por exemplo, que um fóton de luz visível é mais energético que um fóton de infravermelho, porém é menos energético que um fóton de raio-x, certo? Porque essa ordem que eu acabei de falar é em ordem de aumento, de crescente de frequência, ou seja, também é em ordem crescente de energia fotônica. Bonito, hein? Energia do fóton, né? Beleza. O que o Einstein resolveu aí que fez ele ganhar o Nobel em relação ao efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico era conhecido de outros cientistas já. Pega uma base metálica, conecta ela numa DDP, numa diferença de potencial, bota um galvanômetro para poder medir qualquer corrente elétrica, e aqui outra superfície metálica. Como era de se esperar, o ar é isolante, não se observa nada no galvanômetro, zero corrente. Porém, dependendo do tipo de luz com o qual se ilumina esta placa metálica, havia o surgimento de corrente elétrica. O interessante é que, depende do tipo de luz que iluminava o metal, ocorria ou não a corrente elétrica. O que mais impressionava os experimentadores nessa área é que uma luz forte, fortíssima, vermelha, não passava corrente elétrica, e uma luz fraquinha, violeta, passava corrente elétrica. O pessoal não entendia por que a cor é que estava interferindo e não é a potência da lâmpada usada. Aí o Einstein, quando leu o trabalho do Planck sobre a energia do fóton, matou a charada. O Einstein percebeu que a cor é que está relacionada com o poder da radiação, com a energia que cada fóton, cada baguinha de luz carrega. E é a pancada que a baguinha vai dar em cima da cabeça do átomo metálico ali que vai poder arrancar o filhote, o elétron. Certo? Então foi essa a sacada do Einstein. Ele escreveu o seguinte: aqui serão ejetados elétrons. Vou colocar aqui. Elétrons ejetados. Einstein falou, a energia com que esses elétrons são ejetados, a energia cinética máxima desses elétrons, é a energia da radiação que chegou, menos um valor que cada metal tem o seu, né? É o valor que, digamos, o metal cobra para poder arrancar, tem a ver com a dificuldade de arrancar. Um metal com grande função trabalho vai ser mais difícil fazer ele ejetar elétrons do que um metal com uma função trabalho menor. Continuando a fórmula, eu poderia substituir, não é obrigatório, mas eu poderia substituir H vezes F no lugar da energia do fóton e ficaria desse jeito. Energia cinética máxima dos elétrons ejetados, energia do fóton e aqui função trabalho do metal. Função trabalho do metal. Cada tipo de metal, então, vai ter uma característica de ejeção de elétron. Se nós fôssemos montar um gráfico da energia cinética dos elétrons ejetados em função da frequência da radiação incidente na placa metálica, nós veríamos que tem uma certa faixa de frequência em que não existe ejeção, ou seja, a energia cinética daria negativa no caso, né? Quer dizer que ele retornou e continuou orbitando o seu átomo. E a partir de uma certa frequência, chamada de frequência de corte, os elétrons passam a ter energia cinética positiva, acima de zero. Então esta frequência aqui, vou chamar de FC, é a frequência de corte. Frequência de corte. Frequência de corte é a frequência acima da qual ocorre ejeção de elétrons. Frequência acima
da qual ocorre ejeção de elétrons. E se a frequência for exatamente a frequência de corte? 50%. 50% de ejetar ou não ejetar. Né? Eu te falo isso porque eu já vi perguntar exatamente isso, é importante que a gente se proteja disso. Alguém tem noção do que seria isso aqui? Ó? Que valor da nossa equação é aquilo ali? Ó? Uma pergunta de matemática básica, na verdade, que eu estou fazendo para te ajudar. Pergunta de matemática básica. Hã? Isso aqui não é um gráfico disso aqui? Isso, é a função trabalho. Não é isso o termo independente, quando a frequência é zero, não onde corta o eixo Y, gente? Está vendo como a matemática tem aplicações diretas toda hora na física? E vice-versa, eu diria. Então é importante perceber que se o cara te dá um gráfico desse, às vezes ele te dá um gráfico desse e pergunta quem é a função trabalho. Parece que é uma pergunta difícil, né? Já é efeito fotoelétrico, meu Deus, tem um Einstein na brincadeira. Mas não, é só olhar e dizer, responder. Beleza? Então é isso aí, ali que está a função trabalho. E se eu tivesse um outro gráfico aqui então? Isso significa que é outro metal, tem outra função trabalho e tem outra frequência de corte. Nada demais. Certo? Muito bem. Bom, a teoria é isso. Agora vamos ver na prática como é que resolve questãozinha de efeito fotoelétrico. Ele repete a dualidade onda-partícula. Aliás, nessa aula ele também fala já daquela famosa fórmula, talvez uma das fórmulas mais famosas do mundo. Ele aproveita nessa aula, volta a falar da dualidade onda-partícula. Que história é essa mesmo, da dualidade onda-partícula? Alguém lembra o que significa isso? E isso, em alguns fenômenos a luz parece ser uma onda, em outros fenômenos ela aparenta ser uma partícula. E isso deixa todo mundo confuso. Que merda é essa? Por que uma hora ela aparece de um jeito e outra hora parece ser de outro, né? A sensação que me dá é que, na verdade, nós não entendemos por completo ainda o que é a luz. E aí, como a gente ainda não achou uma maneira única de explicar ela, alguns fenômenos a gente explica de um jeito, outros a gente explica de outro. É isso aí. Ele finaliza ainda a aula lembrando a gente que energia é igual a mc ao quadrado. Ou seja, a energia está relacionada à massa. E a constante que relaciona energia e massa é a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 10 na 8 ao quadrado. Por isso que nessa quantidade de matéria existe acumulada uma grande, imensa quantidade de energia. Podemos dizer que matéria é uma forma super concentrada de energia. Certo? Então Einstein mostrou essa igualdade que ninguém supunha. E hoje nós temos a prova dessa equação, né, com bombas atômicas, por exemplo, com usinas nucleares, né, e com uma série de outras aplicações. Então no começo a galera desconfiou, Einstein, tá viajando, cara. E o cara falou, não, a gente vai aprender a liberar essa energia. Inclusive Einstein fez parte do projeto Manhattan, não sei se vocês sabem, né? O projeto, né, o grupo de cientistas que desenvolveu a bomba atômica para os Estados Unidos, certo? O Einstein mesmo de próprio punho chegou a fazer uma carta para o, acho que era Roosevelt na época, não sei qual era o Roosevelt. Eu não sei qual era o cara. E ele chegou a fazer uma carta de próprio punho para o sujeito falando, ó, os alemães estão perto de achar a bomba atômica, isso vai dar problema. Então, né, ele, imagina, né, um cientista mundialmente renomado chegar ao ponto de escrever uma carta para o presidente de uma nação que não é a dele, né, porque ele é suíço, né, naturalizado alemão. Então, tu imagina o cara percebendo, né, que ia dar encrenca mesmo se os nazistas dominassem essa tecnologia. O mundo, obviamente, seria totalmente diferente do que é hoje. Outra coisa bacana de olhar essa fórmula aí é lembrar que o Sol está perdendo massa, né? Porque se ele está liberando aquela quantidade de energia absurda por fusão nuclear, está perdendo massa. Só que quando eu falava a massa que o Sol te perdia, eu falava errado. Eu não sei porquê, onde é que eu tirei isso. Que eram 600 toneladas por segundo. São 4 milhões de toneladas por segundo que o Sol perde. A cada segundo, 4 milhões de toneladas de hidrogênio. Certo? Mas fica tranquilo, porque nesses 6, 4, 5 bilhões de anos de existência do Sol, ele só perdeu 0,03% da sua massa. Então tá tranquilo. Beleza? Mas é bacana saber disso, uma coisa que eu não consigo nem conceber, mesmo eu que sou da área, é difícil digerir essa informação.
4 milhões de toneladas num segundo, enquanto eu estou falando aqui, milhões e milhões de toneladas foram consumidas, né? E a gente olha olho nu e não tem sensação nenhuma. Outra, pior, ele está inchando, lembra? Porque a massa está diminuindo, a gravidade diminui, por isso que ele se expande, né? Certo? Muito importante lembrar disso, uma questão bacana de vestibular para ser cobrado. Vamos fazer umazinha. Vamos fazer umazinha. Olha só. Tem umas, aquela da UFSC é tão famosa, cara. Aquela da UFSC, a 2209. Mas eu não queria fazer uma dessas para ti, cara. Eu queria fazer uma que tivesse uma continha, aquela ali tá bem tranquila para te treinar. Eu quero fazer uma mais light aqui, que não vá prejudicar os teus exercícios. A 11, deixa eu ver se a 11... A 11 é para usar ele igual a MC ao quadrado, não vai ser efeito fotoelétrico, é mais simples, é só substituir e fazer continha. Eu queria uma de efeito fotoelétrico mesmo. 2208, vamos lá, vamos fazer a 2208, de repente é uma boa para introdução aqui. Página 4, 2208, falava o seguinte: para remover um elétron de um metal, necessita-se de 4,2 elétron-volt de energia. Tu vê como em Joule as unidades serão muito pequenas, 10 na menos 34, 10 na menos 30, ele coloca em elétron-volt, que é uma unidade de energia pequenininha, né? Só para lembrar o que é o elétron-volt. O que é DDP, diferença potencial? É energia potencial elétrica sobre carga. O que é um elétron-volt? É pegar um elétron e acelerar ele com 1 volt. Então é uma unidade de energia mesmo, né? Qual é a carga de um elétron? Alguém lembra? 1,6 vezes 10 na menos 19, está dividindo, passa. Então tu vê, 1 elétron-volt é uma energia elétrica de 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Volt vezes coulomb vai dar joule. Por isso que a gente mede em elétron-volt quando a gente trabalha com elétrons, né? Porque olha só que pequenininha que é essa energia. Para não ficar trabalhando com números feios assim, a gente fala elétron-volt. Peraí, se ele falou que para remover o elétron de metal necessita de tanta energia, ele está falando é a função trabalho, né? Função trabalho, então, do cara vai ser 4,2 elétron-volt. Quando fótons de luz ultravioleta atingem o metal, elétrons com energia cinética de 1,5 elétron-volt são liberados. Então a energia cinética máxima dos elétrons ejetados nessa hora, quando a luz ultravioleta bate no metal, é 1,5 elétron-volt. A energia dos fótons incidente é... Pô, mas peraí, a energia cinética dos elétrons ejetados é igual à energia cinética dos fótons incidentes menos a função trabalho. Ele me deu a energia cinética dos caras ejetados, me deu a função trabalho e me pediu a energia do fóton incidente. Pelo amor de Deus, menos passa mais. Então tu vê, cara, apesar de a gente dar uma aula que teoricamente é para tu entender um pouco melhor o que está acontecendo e tal, quando o cara te pede geralmente essas matérias que raramente chegam a ser cobradas, é uma pergunta tranquila. E o cara que entende o mínimo da questão mata. Só não vai matar a questão realmente quem não chegou nem a ver. E infelizmente muitos jovens vão para o vestibular sem nem ver o efeito fotoelétrico, né? Em cursos normais aí. Beleza? Só nos colégios realmente mais organizadinhos é que a gente consegue ver toda a matéria bonitinha. Então tu vê, cara, dá uma treinadinha de nada, vai ficar boas as questões para ti. Elétron-volt. Muito bem. Conservação de energia, na verdade, né, que a gente aplicou, se formos pensar calmamente. 5,7 elétron-volts. É isso aí. Letra E. Muito bem. A da UFSC é bem bonitinha, eu gostaria que tu tentasse. Aquela outra 2111 parece que está bem bonita também. Acho que tem até a ver com aquilo que eu estava falando da perda de massa do Sol. Acho que tem até a ver com aquilo que eu estava falando. Coincidência. 21, 22, 20. Pode fazer, faz a página toda. Faz a página 4. Deixa eu ver. 22. Ah, essa também tá bonita, cara. Essa aí. Foram as duas mais famosas de efeito fotoelétrico da UFSC. O cara colocou 2209 e 2214. Essas duas aí são as mais importantes que tu fazer. Beleza? E aí na próxima aula, aliás, na próxima assistência, você já pode pedir questõezinhas dessa parte aí pra gente resolver. E agora sim, vamos começar a falar vamos mudar da água pro vinho. De saco pra mala. Vamos parar de falar de radiações eletromagnéticas e vamos voltar a falar de ondas mecânicas. Uma onda especial. Som. Vamos falar de acústica agora.